Bom dia! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o pensar, sobre o pensamento. Vejam, na aula passada a gente estudou um pouquinho e falou um pouquinho sobre o método filosófico, né? Que a filosofia, através do seu método, um método racional, um método que tem todo a sua característica voltada à capacidade de estimular o raciocínio, a gente pode perceber então que a filosofia, por meio do seu método, busca fazer com que as pessoas aprimorem o seu pensamento. A filosofia, pessoal, não é que não exista pensamento fora da filosofia. Claro, todas as ciências possuem o seu pensamento, todas as ciências possuem e levam à capacidade de pensar. O ser humano pensa o tempo todo. Pensar é algo essencial e característico de todos nós seres humanos. Nós somos seres pensantes, nós somos seres racionais, seres que utilizam do raciocínio e da argumentação para resolver os problemas do dia a dia. Só que a filosofia, ela nos provoca a considerar novos pontos de vista, modificar, completar, corrigir o nosso modo de pensar, sempre que for necessário. A filosofia quer fazer com que você aprimore e exercite ainda mais a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de questionar, a sua capacidade de argumentar. Isso não significa que você deva mudar de opinião o tempo todo, isso não significa que você não tenha que ter a sua opinião. Claro que tem que ter, é importante você ter as suas opiniões, mas é importante você saber argumentar, saber defender as suas opiniões, saber questionar as suas próprias opiniões e assim fortalecê-las ou modificá-las ou completá-las, saber entender e questionar a opinião dos outros. Então é muito importante nós fazermos esse exercício, e a filosofia nos leva e nos provoca a esse aprimoramento do pensamento. Agir assim, aprimorando o pensamento, não significa desprezar nossas opiniões. Claro que não. Mas aceitar a possibilidade de fazer novas descobertas. Não significa que você tenha que mudar o de pensamento. Não, mas entender que existem outras formas de pensar, outros modos de perceber a realidade, e a partir daí você vai poder questionar, indagar e até mesmo fortalecer o seu modo de pensar. Pensar cooperativo. O pensar cooperativo, ele é um instrumento muito interessante para o nosso dia a dia e para a nossa vivência. Perceba, um diálogo filosófico deve favorecer um pensar cooperativo e autocorretivo. Mas o que seria isso? A definição ali deixa muito claro. Deve estimular cada participante a verificar, com a ajuda dos demais, se os seus pensamentos têm de ser modificados, completados, corrigidos ou aprimorados. Ou seja, o pensamento cooperativo é o pensamento que se dá em diálogo, é o meu pensamento, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de entender a realidade, que vai se deparar com as outras formas de ver o mundo, com as outras formas de ver a realidade, com as outras pessoas, com os pensamentos que elas possuem. E aí vai entrar em confronto, no bom sentido, é claro, as várias e múltiplas formas de se pensar e de se perceber a realidade. E um vai ajudando o outro a melhorar, a corrigir, a aprimorar, a completar o pensamento, a completar a justificativa ou a justificar os argumentos que defendem a minha opinião, o meu modo de entender uma determinada realidade. Então, o pensamento cooperativo nada mais é do que o pensar em conjunto. E um vai ajudando o outro a aprimorar a sua forma de pensar e de perceber a realidade. Mas para isso, pessoal, é extremamente necessário que, ao ouvirmos e compreendermos os diferentes pontos de vista, além do nosso ponto de vista, aí nós vamos poder nos ajudar a compreender a realidade um do outro. Só vamos poder ter uma percepção maior da realidade quando nós ouvirmos o outro. Percebemos como o outro pensa, percebemos o que o outro pensa, como ele vê aquela realidade. Qual é a maneira dele pensar, como que ele vê aquilo, qual é a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Ora, se nós pararmos e conseguirmos compreender o outro, entender, a gente vai poder ampliar a nossa própria capacidade de pensamento, a nossa própria capacidade de refletir sobre a realidade. Ora, pessoal, e prestem muita atenção aqui. Reconhecer essa possibilidade não nos obriga a mudar de opinião a todo instante.
Exige, no entanto, diante de bons argumentos, que sejamos capazes de repensar e corrigir, se necessário, nossos pensamentos. É aquela ideia. Eu vou afirmar o meu pensamento, vou argumentar para defender o meu pensamento, mas se outros tiverem bons pensamentos, nada implica, nada vai dizer que eu não possa mudar de opinião ou reafirmar ainda mais a minha opinião. Mas é importante saber ouvir o outro, saber escutar, né? Saber fazer esse exercício de calma, vamos ver o que ele está falando, vamos raciocinar, vamos pensar, vamos juntos chegar a um consenso, ou vamos assim afirmar e defender os nossos pontos de vista, mas de maneira racional, de maneira educada, de maneira respeitosa. Necessário nesse exercício, pessoal, extremamente necessário o diálogo. O diálogo tem que ser um momento em que as ideias diferentes elas sejam expostas e cada pessoa possa, dentro deste diálogo, expressar as suas opiniões, expressar os seus pensamentos, expressar o seu modo de pensar e de ser. Para tal, o respeito é fundamental. Sem o respeito, não há diálogo. Somente por meio do respeito é que nós vamos poder ouvir o outro e também vamos nos fazer ser ouvidos. Mediante o diálogo, podemos aprender e ensinar muito. Pessoal, o diálogo, o pensamento, a reflexão, são coisas que dão sentido à nossa vida. São coisas essenciais à nossa vida. São coisas que são extremamente importantes. O diálogo permite que a gente entre em contato com o outro, permite que nós possamos ser ouvidos. E para isso é necessário respeito. Respeitosamente ouvir, respeitosamente falar, respeitosamente questionar, respeitosamente indagar, respeitosamente procurar as respostas, né, de uma maneira em que a sua postura seja realmente daquela pessoa que busca refletir e pensar a vida, buscando encontrar soluções, buscando encontrar argumentos, buscando entender e perceber a realidade. Somente através do diálogo nós vamos poder entender e compreender um pouco mais de nós mesmos e do próximo. Somente através do pensar, somente através do refletir, somente através do raciocinar é que nós vamos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa finalidade neste mundo, qual é a realidade que nos cerca, o que nós podemos mudar, o que nós temos que mudar. E isto se dá mediante o pensamento. E a maneira mais clara de expressarmos o nosso pensamento é através do diálogo. A maneira mais clara de entender e compreender o outro é através do diálogo. Então o diálogo vai nos permitir isso. O diálogo é este ponto de reflexão, este ponto, bem claro, o diálogo é fundamental para fazer com que nós possamos compreender a nossa realidade, quem nós somos e o outro. E filosofia se faz por meio do diálogo. O discurso, a linguagem, seja ela qual for, é fundamental para expressarmos o nosso pensamento. E um diálogo produtivo, verdadeiro, eficaz, se dá por meio do respeito. Ninguém se faz ouvir por meio de gritos, ninguém se faz ouvir com violência, ninguém se faz ouvir com desrespeito. Só seremos ouvidos na sociedade e só vamos nos fazer ouvir e só poderemos ouvir quando imperar o respeito. O respeito é a chave para o diálogo e o diálogo é o meio eficaz da expressão do filosofar, da expressão do pensamento. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Nos veremos numa próxima aula com novos assuntos referentes à nossa apostila e também assuntos que vão completando a nossa apostila, assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia e à nossa atividade de filosofar. Ok? Um abraço, até mais.